Adição de números inteiros. Os números inteiros são representados pela letra Z e compõem os números inteiros positivos e negativos, ou seja, são números que não têm parte fracionária. Por isso, inteiros. Quando iniciamos nosso estudo com inteiros, parece difícil compreender o conceito e realizar operações envolvendo esses números. Porém, os números inteiros estão no nosso cotidiano, então aos poucos vai se tornar fácil. Sendo assim, antes de tentarmos abstrair a ideia e calcular mentalmente, vamos tentar resolver adições entre números inteiros de forma visual. Essa é apenas uma das formas de representar a adição entre inteiros. Futuramente veremos outras. Vejamos um exemplo. Temos aqui mais 12 menos 7. Para fazermos uso do visual, vamos representar as unidades de números positivos com quadradinhos azuis e as unidades de números negativos com quadradinhos vermelhos. Primeiro precisamos observar qual desses números é positivo e qual deles é negativo. O sinal do número está antes dele, ou seja, na escrita, escrevemos antes o sinal e depois o número. Neste caso, podemos observar que o 12 é positivo e o 7 negativo. Eu sugiro que no início vocês sublinhem o número positivo de azul e o número negativo de vermelho. Esse já é um processo visual que vai ajudar na organização do seu pensamento. Agora vamos representar 12 unidades positivas com quadradinhos azuis e 7 unidades negativas com quadradinhos vermelhos. Pronto, já temos aqui 12 quadradinhos azuis, representando mais 12, e 7 quadradinhos vermelhos, representando menos 7. Lembram quando estudamos os números opostos ou simétricos? Aqueles que, quando representamos na reta numérica, têm a mesma distância da origem? Por exemplo, menos 4 e mais 4, mais 12 e menos 12. Quando estudamos esses números, observamos que eles se anulam, ou seja, mais 4 menos 4 dá 0. Utilizaremos essa ideia aqui, eliminando um a um. Elimina um positivo, elimina um negativo. Elimina um positivo, elimina um negativo. Ou seja, vamos eliminando um positivo e um negativo como um parzinho. Elimino um de cada, 2 de cada e quantos mais eu puder. A partir daqui, eu não posso mais eliminar, porque os meus números negativos acabaram, só sobraram positivos. Após esse processo de eliminação, teremos a nossa resposta. Estes 5 quadradinhos azuis que sobraram representam 5 unidades positivas, portanto, a nossa resposta de mais 12 menos 7 é mais 5. Veremos agora outros exemplos. Menos 9 mais 10. Primeiro vamos observar quem é negativo e quem é positivo. O menos 9 é negativo, portanto, vou sublinhar de vermelho. O mais 10 é positivo, portanto, vou sublinhar de azul. Represento menos 9 com 9 quadradinhos vermelhos e mais 10 com 10 quadradinhos azuis. Eliminamos um a um e observamos ali o que nos resta. Temos ainda um quadradinho azul, que representa um positivo, portanto, menos 9 mais 10 é igual a mais 1. 5 menos 8. Lembre-se que se o número não tem sinal na frente dele, ele é positivo. Portanto, sublinhei o 5 de azul e o menos 8, que é negativo, de vermelho. Agora, vamos representar isso com quadradinhos. Teremos 5 quadradinhos azuis e 8 quadradinhos vermelhos. Faremos o processo de eliminação um a um. E aí, vai nos restar 3 quadradinhos vermelhos. Portanto, a nossa resposta é menos 3. Neste exemplo, nós temos mais de 2 números envolvidos na operação. Observem que eu primeiro sublinhei os positivos de azul e os negativos de vermelho. Nesse caso, eu tenho negativos menos 8 e menos 1, e positivo mais 6. Quando temos mais de 2 números envolvidos, é importante que a gente primeiro junte os negativos e junte os positivos e depois volte a fazer o que fizemos antes, o processo de eliminação entre eles. Aqui eu representei na linha de cima primeiro os negativos. Menos 8, então são 8 quadradinhos vermelhos, e menos 1, aquele outro quadradinho vermelho.
Na linha de baixo, representei os positivos. Só tenho o mais 6, portanto, 6 quadradinhos azuis. Sim, observamos que temos 9 quadradinhos vermelhos e 6 quadradinhos azuis. Portanto, o cálculo poderia ser resumido em menos 9 mais 6. É importante que vocês façam esse registro. Feito isso, faremos o processo de eliminação 1 a 1. Observamos que nos sobram 3 quadradinhos vermelhos, portanto, a resposta é menos 3. Menos 9 mais 6, menos 3, ou menos 8 mais 6 menos 1 igual a menos 3. Aqui nós temos 4 números envolvidos na operação. Faremos o mesmo, vamos juntar os negativos e juntar os positivos e, por fim, fazer a eliminação. Na linha de cima, representei os números positivos, que são mais 3 e mais 5. Na linha de baixo, representei os números negativos, que são menos 2 e menos 4. Deste modo, observo que tenho mais 3 mais 5, mais 8, então são 8 positivos. E menos 2, menos 4, menos 6, ou seja, 6 negativos. Elimino os iguais e observo que sobram 2 azuis, portanto, 2 positivos. A resposta de mais 8 menos 6 é igual a mais 2. Bem como a resposta de mais 3 menos 2 mais 5 menos 4 igual a mais 2. Neste último exemplo, não farei a representação com quadradinhos, vamos apenas pensar. Identifiquei os números positivos e negativos sublinhando embaixo, os positivos de azul e os negativos de vermelho. Portanto, como números positivos temos mais 9 e mais 3, e como números negativos temos menos 4 e menos 12. Faremos o mesmo processo que fizemos com os quadradinhos, mas mentalmente, ou seja, vamos juntar os positivos e juntar os negativos, e depois fazer a eliminação. Os números positivos são 9 e 3. Juntando 9 e 3, eu tenho 12. Os números negativos são menos 4 e menos 12. Ou seja, se eu juntar 4 e 12, são 16 negativos. Agora, chegamos no momento de eliminação. Temos 12 positivos e 16 negativos. Mais 12 menos 16. Se fizéssemos a eliminação 1 a 1, o que aconteceria? Destes números, o que tem o menor módulo é 12, ou seja, nós conseguiríamos eliminar 12 positivos e 12 negativos. Portanto, nos restariam apenas 4 negativos. Neste caso, nossa resposta seria menos 4. Ou seja, mais 9 menos 4 menos 12 mais 3 resulta em menos 4. Ou mais 12 menos 16 igual a menos 4. Utilize estratégias visuais. Elas ajudam a significar a matemática e a preparar o cérebro para o processo de abstração.